Então vi e ouvi uma águia que voando pelo céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes de trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Querido, olha para mim. Vem o anjo e diz: vocês estão alarmados? Vocês acham muito os acontecimentos anteriores? Vocês estão achando isso muito grave? Aí vem o anjo para anunciar os 3 últimos trombetas. Ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa das últimas 3. As 4 trombetas já foram terríveis, que estão ferindo terra, ferindo o homem diretamente. As últimas 3 trombetas são todas para ferir diretamente o ser humano. As últimas 3 trombetas serão para ferir diretamente o ser humano, o homem. Ai de quem ofendeu a Trindade Santíssima. Ai de quem ofendeu Deus. Ai de quem pecou contra Deus. Ai de quem violou a lei de Deus. Vamos para a 5ª trombeta, capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta, e vi a estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, versículo 2. E ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com uma fumaça de grande fornalha. E como a fumaceira saiu do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado que poder, como que tem os de escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Aqui é o primeiro ai dos 3 ais. Versículo 1, capítulo 9. Ele vê uma estrela caída do céu na terra. Este termo é usado para falar de anjos caídos. Ele vê demônios caídos. Um demônio que desce do céu para a terra. E foi dado ao demônio, versículo 1, versículo 2, acompanhe, a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. A palavra abismo aqui provavelmente vem de Hades, vem de Sheol, vem de Tártaros, que são demônios que estão aprisionados. Essa estrela provavelmente é Satanás. Foi permitido a Satanás abrir o inferno e tirar de lá uma nuvem de gafanhotos. Mas eles não são gafanhotos. Por que não são gafanhotos? Porque a palavra de Deus diz que esses gafanhotos não vão comer milho. Porque a palavra de Deus diz que esses gafanhotos não vão comer trigo, milho. Porque a Bíblia diz que esses gafanhotos não vão danificar a erva. Querido amado irmão, eles virão para ferir o homem, para ferir o ser humano. Logo a comida dos gafanhotos são ervas. Aqui uma descrição que a estrela do céu cai e abre o abismo. Assim como um enxame de gafanhotos e saiu um enxame de demônios. Ele convoca demônios. Ele tira do poço do abismo demônios. Ele, Satanás, chama seus aliados, que são exércitos de demônios. Para quê? Versículo 4. E foi dito que não causasse dano à erva, nem qualquer coisa verde, árvore alguma, somente aos homens. Quem são estes homens? Versículo 4. Os homens que não têm o quê? O selo de Deus sobre a sua fronte. Notem que os juízos de Deus não são para a igreja. Notem que os gafanhotos não tocarão em crentes.
Notem que essas trombetas não afetarão a igreja. Elas são para aqueles que não têm o selo. Eles são para aqueles que não têm a marca. Olha para mim, querido. A marca da besta não é um feijão na mão. A marca da besta não é um arroz no pulso. A marca da besta não é um código de barra. Não é nada isso, querido amado irmão. Como eu sei que é a marca da besta? O crente tem uma marca. O selo de Deus que é a marca. O crente lavado, remido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem a marca. A marca de Deus, querido amado irmão, é o Espírito Santo de Deus. É uma mente transformada. É uma mente renovada que adora ao Senhor, que adora o Rei dos Reis, que adora o Todo-Poderoso, que adora aquele que tem toda a autoridade. Aqui os demônios não poderão tocar em quem tem a marca divina, em quem tem a marca de Deus, em quem tem o selo de Deus, em quem tem o Espírito Santo de Deus. E quem não tem a marca do Espírito Santo de Deus, já tem a marca da besta neste momento. Já tem a marca da besta na mente e na mão. Uma mente que apoia o sistema, uma mente que apoia a pedofilia, uma mente que apoia a ideologia de gênero, uma mente que apoia casamento homoafetivo, uma mente que apoia a legalização da maconha, uma mente corrompida que aceita o sistema ideológico, aceita a marca na mão e que apoia o sistema na prática. Os gafanhotos virão pregar esses que não têm o selo, esses que não têm o Espírito Santo, esses que não são lavados, esses que não são salvos. O que acontece, pastor? O juízo agora sobre o homem. Agora o juízo é sobre o homem. E Deus vai permitir que esses demônios os atormentem. Permitir que esses demônios os assolem. Permitir que esses demônios oprimam aqueles que não têm a marca de Deus, aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, aqueles que não têm a marca divina, o selo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Como são esses gafanhotos? Como são esses demônios? Versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhantes a cavalo preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroa procedendo de ouro, e o rosto dele era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de uma mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como de escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Aqui, querido amado irmão, descreve gafanhotos, para saber que não é gafanhoto. Gafanhoto não tem couraça de cavalo. Gafanhoto não tem cabelo comprido. Gafanhoto não tem cara de homem. Não tem cauda de escorpião, não tem couraça, barulhos estridentes. João está descrevendo aqui a personificações satânicas, demônios do inferno. E eles terão autoridade para atormentar os homens por 5 meses. Que demônios são esses aqui? Preste atenção que quando Lúcifer caiu do céu, ele levou consigo uma legião de demônios. Ele está falando que existe uma quantidade de demônios que foi aprisionado em abismo. Estão presos em abismos. Aqui em Apocalipse são esses demônios. E essa estrela que sai do céu é dada a ela a chave.
Essa estrela que sai do céu é dada a ela a autoridade. Essa estrela que cai do céu é dada a ela o direito. É outorgado o direito. É outorgada a chave. Entra lá naqueles lugares das cadeias que há milênios estão presos e abrir e soltar esses demônios que estavam presos. Mas agora é dada essa estrela que cai do céu, a chave desses abismos, a chave do Tártaros. A palavra Sheol no hebraico significa sepultura. Diga comigo, sepultura. A transliteração do hebraico para o grego, Hades, vamos falar Hades, quer dizer sepultura, mundo dos mortos. Tártaros é uma palavra grega, encontra lá na casa da carta de Pedro, que é designada aos espíritos que estão presos em abismos. E é essa estrela com a chave na mão, vai abrir e vai soltar estes demônios. Qual a função deles nessa quinta trombeta? Versículo 5. E foi-lhe permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Estes demônios que saem do abismo foi dado a eles, não que matasse os homens, mas que os atormentasse. A ideia aqui de 5 meses, preste atenção, olha para mim. Quando você é picado por um escorpião, a dor é horrível, a dor é terrível, a dor é tremenda. E à medida que o tempo passa, a dor vai sendo o quê? Amenizada. Vai sendo amenizada. A ideia aqui é que os demônios terão permissão para atormentar durante 5 meses. Não haverá alívio da dor. Será contínuo, será contínuo, será contínuo. Que as pessoas procurarão a morte, mas não encontrarão. Que as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Significa que Deus entregará este mundo para ser torturado por Satanás. O mundo que tanto odiou ele, o mundo que tanto rejeitou ele, o mundo que virou as costas para ele, o mundo que virou e pecou contra ele. Agora receberão punição. E esses demônios, preste atenção, vão oprimir com tanta dor, com tanta opressão, com tanto sofrimento, que não se extinguirá. Eles tentarão se matar, mas não conseguirão se matar. Eles tentarão suicidar, mas não conseguirão suicidar. Eles pensarão em tirar a vida, mas não conseguirão tirar a vida. Eles terão que sofrer, eles terão que ter vertigem, eles terão que ter urticárias, eles terão que ter crises e mais crises, eles terão que ser atormentados, mas não irão morrer. Queridos amados irmãos, tudo que está acontecendo, você já está vendo nos nossos dias. Pessoas perturbadas, pessoas oprimidas, pessoas doentes, pessoas que vivem crises terríveis, pessoas com distúrbios terríveis, já começam a serem tormentadas. Quem os lidera? Apocalipse 9, versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, que quer dizer destruidor e destruição. Esses demônios com cara de cavalo, esses gafanhotos serão dirigidos por um rei, e o nome dele está escrito aí em Apocalipse 9, versículo 11, Abaddon em hebraico, e Apolion no grego, que quer dizer destruidor e destruição. Este rei aqui, Abaddon e Apolion, provavelmente é a estrela que cai do céu com a chave do abismo. Satanás vem do abismo. Satanás, ele vem do abismo onde estão aprisionados.
esses demônios caídos, e Ele os lidera no massacre, e Ele os lidera no tormento, e Ele os lidera no juízo divino contra o ser humano, contra a humanidade. Quem eles vão atormentar? Aqueles que não têm um selo, versículo 4. Mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Querido amado irmão, você acha que quem não tem um selo é aquele que está lá no boteco agora? É aquele que está lá traficando malas de cocaína? É aquele que está lá roubando? Tem gente sentada aqui que não tem o selo. Eles também não têm o selo, é certo que eles não têm. Quem não é salvo vai passar por grande tormento. Quem não é salvo vai passar por tudo isso aqui. Estes demônios terão permissão para tocá-los. Para tocá-los. Versículo 11, já estou terminando. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. O anjo anunciou o primeiro ai. O primeiro ai passou, versículo 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta. E ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. João está tendo visão. E ouve uma voz. Essa voz é do próprio Deus, olha aí. O qual dizia ao 6º anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Quando a 6ª trombeta é tocada, a ordem vem de Deus, preste atenção. A ordem vem de Deus. Deus dá uma ordem lá do trono. Deus dá uma ordem lá do santuário. Deus dá uma ordem lá do céu. Por favor, não se dispersam, queridos. Lá perto do rio Eufrates. Rio Eufrates faz alusão do Éden, da África Oriental. Tem um abismo lá, tem um poço lá. Tem 4 grandes príncipes, tem 4 grandes anjos, tem 4 grandes generais, tem esses 4 demônios de alta patente. E eles estão aprisionados, e agora nesse tempo de juízo de Deus, eles serão soltos. Deus dá uma ordem, versículo 14. Solta os 4 grandes anjos que estão presos no rio Eufrates. Versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Eles estavam sendo preparados para serem soltos exatamente como Deus determinou. Ele tem um ano, Ele tem um mês, Ele tem uma hora, Ele tem um dia exato para serem soltos. O que eu aprendo aqui, querido? Tudo está acontecendo de acordo com os decretos divinos. Tudo está acontecendo de acordo com os decretos de Deus. Tudo está acontecendo de acordo com o controle de Deus. Tudo está acontecendo de acordo com a soberana vontade de Deus. É Deus quem decreta, é Deus quem determina todos os acontecimentos aqui. Ele decretou exatamente o dia, Ele decretou exatamente o mês, Ele decretou exatamente o ano, Ele decretou exatamente a hora. Louvado seja o Senhor. A primeira leva de demônios, a 5ª trombeta, é só para atormentar o homem. É só para oprimir o homem. É só para fazer sofrer o homem. Agora esses 4 generais da 6ª trombeta, foi dado a eles que não atormentasse, que não oprimisse, mas que matassem os homens da terra. Versículo 15. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Mas a 1/3 parte dos homens não são números literais, querido. Apocalipse é simbólico, mas dá uma ideia de uma porcentagem altíssima, de uma porcentagem grande
Os finais dos tempos será marcado por morticínio, será marcado por genocídio, será marcado por matança. São mortes, são homicídios, são assassinatos, são crimes, são suicídios, são pestes que marcarão o nosso tempo. Deus punirá essa nação com o flagelo da morte. Eles virão nas mãos de demônios. Mas vejam que eles não estão sozinhos, eles possuem exército. Eles possuem generais, versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era 20 mil, preste atenção. O número dos exércitos da cavalaria era quanto? Era 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Olha para mim, querido, em nome de Jesus. Alguém sabe calcular 20 mil vezes 10 milhares? 200 milhões. O maior exército do mundo é dos Estados Unidos. São 2 milhões de soldados. O segundo é o da Rússia. 1 milhão e um pouquinho. Alguém já viu, querido, um exército com 200 milhões de soldados? Não são 200 milhões de soldados, são 200 milhões de demônios. São 4 grandes anjos, 4 grandes generais, 4 grandes príncipes. São 4 anjos de grandes patentes que reunirão 200 milhões de demônios. Para quê? Versículo 17, 18 e 19. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto de chofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, e saber pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, e foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com elas causava danos. A sexta trombeta aqui é o segundo ai. O segundo ai. Não são os demônios aqui, o Tártaros, onde estão aprisionados os demônios desde a queda. Mas esse dia, para essa hora, para esse ano serão soltos 4 grandes príncipes, com 200 milhões. Não é literal, mas é para mostrar um número gigantesco. Vai ser autorizado que matem os homens. Que matem os homens. Eu quero morte, eu quero óbito, eu quero cadáveres. A maneira como é descrita, querido, já está terminando o versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saiu da boca, e foi morta a terça parte dos homens. Estes elementos aqui, fogo, fumaça, enxofre, são comuns de guerra. Você não vai ver demônios com couraça aí de cavalo, com cabelo comprido. São espíritos malignos que atuarão através de entidades, atuarão através de exército, atuarão através de máfias, de crimes. Meu querido amado irmão, vai haver tanto conflito na terra, tanto conflito nos homens. Serão ceifados por guerras, serão bombardeados, serão contaminados por radiação, serão contaminados por armas nucleares e químicas. Só que atrás das pólvoras, dos canhões, das guerras, estará Satanás, milhões de anjos caídos, matando e promovendo carnificina. Uma terça parte dos homens. O juízo de Deus não é pleno. O juiz aqui está mostrando a misericórdia divina, sabe por quê? Porque todos os juízos pesados falam, uma terça parte dos homens, uma terça parte da terra, uma terça parte dos rios, uma terça parte, 2/3 permanece bem. Por quê? A ideia aqui, querido amado irmão, é chamar o homem ao arrependimento, é chamar o homem à conversão, é chamar o homem a voltar-se para Deus.